Oi, pessoal. Hoje a gente já tem uma palestra do nosso ciclo de palestras do Pathwork e o tema de hoje é sobre perfeccionismo e autoimagem idealizada. Vou abrir agora aqui para a turma entrar. Esse material é baseado principalmente na palestra 97 do Pathwork, que fala o perfeccionismo e que traz para a gente esse material que a gente vai falar hoje. Eu quero também contar para vocês um pouco o que é o Pathwork. Para quem está chegando agora, toda semana eu também trago uma visualização do que significa o Pathwork e que, quando a gente vai trazendo o tema, eu contextualizo com qual é o contexto, né? Contextualizo qual é o contexto, é ótimo, né? Eu trago um significado para o tema dentro do que o Pathwork significa. Então, eu trouxe hoje como o caminho do equilíbrio, que nos traz, então, uma compreensão profunda das motivações que nos levam a gente, dentro do processo de criação de realidade, se permitir trabalhar para criar mais positivamente. Então, quais são as motivações que estão dentro desse conjunto de resultados que eu vou obter? No próximo mês, dando continuidade nesse ciclo de palestras, eu vou falar mais especificamente desse tema, das intencionalidades, positiva e negativa, tá? Então, quem continuar assistindo aí, a gente vai discutir isso futuramente. A proposta também que o Pathwork nos dá é da gente fazer o contato com o eu real. O eu real, numa tradução rápida, significa a gente se tornar quem a gente é. Nós nos permitirmos trazer uma expressão da nossa essência. Também, e principalmente por causa do tema que a gente vai trabalhar hoje, fazer uma diminuição das exigências. Nós somos seres bem exigentes, né? A gente quer o máximo, mas muitas vezes sem olhar o contexto geral, tá? Essa palestra nos ajuda a entender isso. E que também, por causa dessa possibilidade da expressão do nosso eu real, uma liberdade de expressão. Quando a gente é realmente quem nós somos, a gente pode ter uma vida mais honesta, mais plena, mais verdadeira, de acordo com o nosso processo de consciência. O Pathwork, ele nos permite, através desse estudo, do aprofundamento, dos exercícios, das meditações, que a nossa verdade apareça e a gente se torne responsável por ela. E, consequentemente, eu posso viver a minha vida de maneira que eu me permita chegar em lugares, digamos, mais longínquos do que eu estou agora. E principalmente dentro de mim mesmo, de entender quem eu sou. A gente fala muitas vezes sobre esse tema, né? A encontrar Deus. E o que será que significa esse encontro com Deus, ou encontro com o divino, ter uma experiência de conexão superior? Nessa palestra, o guia nos comenta que encontrar Deus, na verdade, é encontrar o nosso eu real. E por que isso acontece? O nosso eu real é a nossa parte possível de ter a experiência, de fazer aquilo que efetivamente nos é possível. Então, quando a gente passa a pensar qual vai ser a minha experiência divina, não é se eu for santo, não é se eu iluminar, mas se eu for quem eu sou. Porque é somente sendo quem eu sou é que eu consigo resolver aquilo tudo que eu vim para resolver. Então, o divino que nós podemos ter de conexão é a gente trabalhando essa nossa expressão de eu real. Aí é que a gente encontra realmente o significado.
E quando a gente faz esse processo que o Pathwork nos ajuda, né, através do trabalho, do caminho, essa conexão com o eu real permite, primeiramente, encontrar a si mesmo. Então, quando eu estou no eu real, significa que eu busco viver a minha vida, trazer as minhas qualidades e defeitos e me sintonizar com isso tudo. E só a partir do movimento de eu real é que eu posso encontrar harmonia a partir desse lugar em que eu posso expressar quem eu sou. Como eu coloquei no tema da palestra, é perfeccionismo e autoimagem idealizada. O termo autoimagem idealizada também já é autoexplicativo, né? E quando eu não vivo a minha imagem ou a minha pessoa no meu eu real, eu vivo no meu eu ideal. Só que esse eu ideal, ele não existe, ou ele não traz para mim a pulsação de vida. E isso não me traz, consequentemente, a harmonia. Quando eu estou no eu real, eu posso entender as leis do universo, porque aí eu entendo causa e efeito, as leis que permitem que eu me relacione, que eu cresça, que eu me responsabilize. E isso me traz, consequentemente, como eu tenho falado, essa pulsação de vida. Quando eu estou no meu eu real, e quando eu entendo as minhas qualidades, os meus defeitos, as minhas potencialidades e as minhas dificuldades, é que eu posso amar. Porque eu posso ser honesto. Porque muitas vezes eu tento vender uma imagem de que eu sou provedor, de que eu sou romântico, de que eu sou o que vai salvar a vida de alguém. Mas se na verdade eu não tenho isso dentro de mim, eu não vou poder oferecer o amor, porque eu estou oferecendo algo falso. Não tem o anel que tu me deste era de vidro e se quebrou? Quando eu não estou no meu eu real, eu não ofereço o meu melhor. Então, quando eu me conecto como quem eu sou, efetivamente, eu posso, num lugar muito melhor, amar e me relacionar. E posso vivenciar a alegria. Nessa palestra, o guia vai nos conectar muitas vezes com a proposta de nós refletirmos sobre isso. Muitas vezes nós reclamamos muito da vida, porque nós somos muito exigentes. E isso não nos dá alegria, porque, comparando, às vezes uma pessoa pode ter tudo na vida, pode ter dinheiro, conforto, disponibilidade de ir e vir, mas se ela não se sentir conectada com ela mesma, talvez ela não consiga ficar numa proposta interna alegre, de ser alegre, tá? Então, alegria não vai ter não vai ter conexão com o que você tem e não está ligado ao nível material. Tem a ver com você se conectar com quem você é, tá? Embora exista aquela frase, né? O dinheiro não compra a felicidade, mas ajuda. Tudo bem, ajuda mesmo, mas não é só ele que vai ser o processo que vai dar esse lugar completo para você. E também, quando a gente se conecta com o nosso eu real, a gente é autorresponsável, porque a gente entende que é nosso. O eu real é a capacidade que nós temos de nos enxergarmos. E para vocês que já assistiram outras palestras minhas, que eu falei sobre a capacidade inata do homem para criar, é exatamente isso. Nós criamos a nossa realidade. E no lugar que nós criamos a realidade, nós somos responsáveis por ela. E nesse movimento, eu posso deliberadamente escolher criar positivamente. Quanto mais eu me sintonizo com a minha capacidade, eu posso criar e honrar a minha criação, ser responsável por ela. E eu aposto que todos vocês também vão
concordar comigo que se é assim, se eu posso criar, se eu tenho consciência pela minha criação, eu vou criar positivo, né? Vamos pensar assim, uma coisa bem prática. Se você pode criar, você vai criar uma reserva financeira ou vai criar um monte de boleto para pagar? Eu acredito, né, que se não tem ninguém masoquista que gosta de ficar preocupado, a gente vai criar a reserva financeira. É assim que a gente vai lidar. Mas às vezes a gente não percebe onde que está um efeito e uma causa. Então, quanto mais a gente fica no nosso eu real, eu me coloco nesse lugar, eu me responsabilizo. O que está acontecendo aqui? Porque eu vou poder cuidar. Nessa palestra, a gente vai também falar sobre autoridade. E a gente tem dificuldade de lidar com a autoridade, porque nós colocamos muito peso sobre a autoridade. É como se a gente não fizesse parte da história, é como se a gente fosse só espectador. Mas quando a gente passa, no nosso eu real, a sintonizar com a nossa realidade, a gente passa a ser protagonista, porque a gente é verdadeiro, a gente se coloca presente. E como a gente fala aqui do amar e relacionar-se, quando a gente fala a nossa verdade, a nossa potencialidade, a gente se coloca presente, e isso é um ato de amor também. O termo autoalienação significa que é quando a gente não se percebe. Não tem aquelas expressões, fala assim, nossa, fulano não se toca, né? Ou então assim, a pessoa não se manca, né? São expressões que são corriqueiras, né? Que a gente vê no jargão popular, mas que tem também uma tradução de aquele que não se enxerga. A autoalienação é quando você não está conectado com essa capacidade de criar, sem entender que nós criamos e também não entender quais são todas as nossas potencialidades. Vamos ver no inverso disso. Algumas vezes a gente olha para uma pessoa e nós de fora enxergamos que aquela pessoa tem um potencial. E aí, se essa pessoa não está usando esse potencial, a gente fala assim, nossa, que desperdício. Essa pessoa não está no seu melhor, ela não está usando esse potencial. E isso é por uma escolha dela, ou adversidades da vida, do destino dessa pessoa. Ela está auto-alienada, ela não está entendendo qual é o processo que ela pode perceber do lugar que ela está, quais são as condições que ela vive e qual é o movimento interno que provoca os dois outros lugares, tá? E quando a gente entra no nosso eu real, o guia nos fala, a gente sai da autoalienação, que eu me torno quem eu sou. É o si mesmo, é o encontro do self. E que aqui, repito, não quer dizer que eu esteja plenamente purificado. Eu real sabe aquela da teoria dos conjuntos, está contido? Está tudo junto aqui. Tá? A gente não está excluindo nenhuma parte. E isso é uma característica que nós observamos efetivamente no Pathwork, é que a gente consegue incluir, inclusive, as partes que a gente não gosta muito. Com qual objetivo? Que a gente possa negociar com elas. No retorno da autoalienação, a gente tem como consequência integridade e coragem para ser você mesmo, abrindo mão de aprovação, tá? Então, quando eu passo a me encontrar internamente, eu não preciso mais ficar na mão da opinião externa, daquilo que querem que eu seja ou que esperam de mim, tá? Só que a gente para pensar, olhando dentro desse processo do tema, que é o perfeccionismo, essa pergunta: como viver e ser feliz em um mundo imperfeito? Por que o mundo é imperfeito? Porque existem situações que são obscuras, que trazem infelicidade, que têm criação negativa, que tem aquela tríade que a gente conversou na vez passada, que é
negatividade, separatividade e destrutividade. O mundo é imperfeito porque ele não está pronto. E isso fala de uma proposta da gente perceber o que é perfeito é aquilo que já não tem mais pulsação. Então não precisa estar mais aqui. Só que nós olhamos a imperfeição como algo que nos incomoda muito, né? Se existe uma busca que é exigente, como a gente está comentando, vai falar, eu quero que seja perfeito, mas o mundo é imperfeito. Então, a gente precisa começar a fazer essa conexão e entender o que isso vai me provocar, qual consequência que eu vou vivenciar, que está descrita aí, que é o perfeccionismo. Se o mundo é imperfeito e eu quero me sentir realizado, eu vou tentar transformar esse mundo num mundo perfeito. Eu vou ficar batalhando para que ele se torne perfeito. E aí vocês podem perguntar, mas isso não é uma coisa boa? Seria boa se fosse a realidade, mas essa não é a realidade. A realidade é que existem coisas que precisam ser purificadas, que precisam evoluir. É a expressão, ainda não está pronto. Né? Então a gente pode olhar na nossa vida. Será que a gente já está pronto? Será que a gente já se sente completo? Aí a gente pode entender que existe realmente uma imperfeição. E o que nós usamos como recurso para lidar com essa frustração é buscar a perfeição. Só que essa perfeição vai ocorrer num nível distorcido, que nós chamaremos de perfeccionismo. E o perfeccionismo é um termo que a gente conhece, né? Quando a gente coloca essa pecha numa pessoa, nossa, você é perfeccionista, a gente está querendo dizer, existe em você uma exigência de chegar num lugar que é inalcançável. Mas a gente vai entender que, embora a gente viva num mundo imperfeito, a capacidade de sentir alegria, motivação, trazer a realização, é se a gente tiver uma capacidade de aceitar a imperfeição. Essa frase de aceitar a imperfeição ocorre também fora e dentro. Quanto mais a pessoa é exigente no sentido do perfeccionismo, e se isso ocorre no nível externo, ela acaba projetando na vida aquilo que ela acha imperfeita, que ela se acha imperfeita. Portanto, isso também a gente pode usar como um exercício. Quando eu exijo a perfeição no ambiente externo, isso me mostra que há um lugar de imperfeição interna, quer dizer, desculpa. E aí a gente pode trabalhar para começar a aceitar efetivamente como que eu posso lidar com isso para que eu passe a sentir alegria. Acho que a maior parte de nós quer sentir alegria que vai nos dar motivação, que vai permitir realização, bons encontros. Então, essa é a proposta. O guia fala nessa palestra: profundamente, dentro de vocês, há frequentemente o desvio de rebelar-se contra o que não pode ser mudado no seu mundo, simplesmente porque a perfeição jamais pode existir. Enquanto que, por outro lado, vocês ficam estagnados em seus processos de crescimento, por causa do perfeccionismo, de forma que vocês não mudam para padrões internos que lhes trariam muito mais realização do que têm agora. A gente falou sobre essa questão da autoridade, quando eu acho que a autoridade é imperfeita. Isso é uma situação que vai muitas vezes no cerne da questão. Quando eu acho que a autoridade é imperfeita e a autoridade, consequentemente, me leva a me sentir de uma forma refém daquilo,
ou com alguma situação que eu não consiga lidar. E aí é isso que o guia está falando aqui. Quando a pessoa se rebela e ela faz com que o movimento da rebelião, ela leva você para uma situação fora. Você fica lutando contra algo que está fora de você. E se muitas vezes você não consegue mudar, não tem aquela situação que quando a gente fala assim, eu não consegui mudar o mundo, né, porque a pessoa quer que o mundo seja de uma forma idealizada para ela pode ir para esse outro lugar, vai para a estagnação. Ou seja, ela desiste. Ela fala assim, esse mundo é tão imperfeito, não tem o que eu fazer, então também eu não vou colaborar. É como se ela parasse de lutar. Mas essa luta é luta do quê? É luta para onde? É uma luta para si mesmo. Então, quando você desiste do seu propósito, não porque você não está colaborando mais com o mundo. Claro que vai ser bom você colaborar com o mundo no seu lugar de adulto, mas se você não faz, está sendo pior, principalmente para a sua vida. A rebeldia, então, esse lugar de reclamação, é um lugar nevrálgico que faz com que você não evolua. E quando você gasta sua energia disso, você vai para o oposto, que é a desistência. Então, aqui a gente está vendo que se a gente não olha para a nossa aceitação da imperfeição, a gente vai para esse movimento pendular. Eu não aceito, me rebelo, eu acho que aceito, mas eu também não colaboro mais. Então, existem duas verdades que são muito importantes, ou duas realidades para a gente entender. Primeiro, o mundo é imperfeito. E segundo, nós queixamos da imperfeição, ou seja, nós não aceitamos a imperfeição. Se a gente volta ao que a gente falou agora, para eu ser feliz, eu preciso aceitar a imperfeição. Mas quando a gente olha, o caminho que isso vai nos direcionar é que, na maior parte das vezes, eu me conecto com a imperfeição externa. Aí não fala da política, dos administradores, das autoridades que estão sendo colocadas de maneira que a gente julga o que elas fazem e que está fazendo tudo errado. A gente coloca muito essa situação. O mundo é imperfeito. Mas aí eu me excluo da minha colaboração para a imperfeição. Então, se alguém fala assim, a humanidade não deu certo, significa que ela não deu certo também. Mas aí será que ela pensa que ela não deu certo? Ou a gente está fazendo o trabalho, né? O trabalho está ocorrendo. A exigência de estar perfeito agora rompe uma lei. A gente falou lá, a gente, no Eu Real, entender as leis universais, que é uma lei de crescimento. O crescimento, ele não dá de uma hora para outra, ele vai acontecendo. Eu gosto de uma frase que fala assim, calma, é aos poucos que a vida vai dando certo. É assim que a gente pode pensar também no nível dessa exigência de perfeição que a gente tem. E o queixar-se da imperfeição é um lugar de frustração. Então a gente pensa, puxa, não tá tão legal. Você vai no final de semana descansar para algum lugar, não está podendo acontecer muito isso agora, né? Mas quando acontecia isso, e você chega lá com uma expectativa de ter sol, e aí chove o tempo inteiro, o que a gente vai fazer? Tá certo, a gente vai se queixar, mas aquilo que a gente planeja e que não dá certo, que tem uma condição adversa, é um convite para a gente entender como que eu lido com a frustração. E se existe, né, esse lugar de esperar que seja perfeito, tá? O convite, portanto, para a gente lidar com essa situação que vocês estão pensando assim, o mundo é imperfeito, eu queixo da imperfeição, e como é que eu faço? O guia nos convida, nesse momento, a gente fazer um exercício que a gente possa ir para o nosso lugar de verdade e que a gente possa encarar. Encarar significa eu olhar efetivamente o que está presente em mim, o que pulsa, o que às vezes eu não enxergo,
que é essa lista aí, que vai falar, primeiro encarar os meus desejos. O que eu quero? O que eu quero da minha vida? E, consequentemente, quais são as faltas de que esses desejos sejam realizados? Então, às vezes, você pode trazer um anseio de ter desenvolvido uma carreira na sua vida e por causa de adversidades, outras escolhas, você não desenvolveu, e isso fica sempre na sua mente, essa falta de ter realizado uma coisa, ou de não ter tido filhos, ou de não ter feito uma faculdade, ou de não ter casado com certa pessoa, de não ter feito uma prática de esporte que para o jovem era mais fácil e hoje já é mais difícil. Então, eu preciso encarar que eu não realizei isso, tá? Encarar quais são os meus anseios, o que eu espero da vida, o que eu gostaria que acontecesse. Encarar também as queixas que nós temos contra a vida e o destino, né? Por que a vida é assim? Ó céus, ó vida, nossa, o destino, que aí eu vou sofrer, eu estou pagando, e existem várias falas, né, que nos remetem a essa questão da gente achar que tem que pagar, tá purgando, é castigo, e a gente se queixa, né, por isso, a gente não aceita isso tão facilmente. Afinal de contas, a gente não é santo, né? Ou então a gente se queixa contra os outros, né? A gente acha que o outro está errado, ou a gente se queixa contra nós mesmos. Nossa, por que eu sou assim? Por que eu faço isso? A gente tem aquelas lamúrias, né, que a gente fica, e aí a gente expressa isso para o outro, ai, porque não acontece comigo, e sabe, aquele blá blá blá, mimimi, né? São essas queixas que a gente coloca, mas a gente precisa encarar isso. Aqui, até corrijo, eu não estou sabe, julgando essa fala. Na verdade, o que o Pathwork nos mostra é que a gente deve realmente ouvir tudo isso e tentar não julgar, porque é a partir daí que a gente pode fazer uma conexão e compreender o que está acontecendo, achar a pérola, sabe, na história. E a gente também precisa encarar onde nos sentimos lesados, porque isso pode fazer, isso aqui é muito amplo, isso pode nos fazer não dar para a vida. A gente tem comentado muitas vezes aqui, né? Por que eu não dou para a vida? Por que eu não colaboro com a vida? Porque eu posso, em algum nível, sentir que eu não tive, que foi retirado de mim, que eu fui injustiçado, que eu fui excluído. Então, tudo isso leva a essa sensação de que eu fui lesado e eu preciso olhar para isso. E também a gente encarar e pensar assim, nossa, por que a vida tem tanta dessas mazelas? Por que não é perfeita, né? No lugar da imperfeição, a gente se ressente. Então, imagine esse exemplo que eu falei, você viaja, você tem uma expectativa e dá tudo errado, foi imperfeito, né? E a gente se ressente, porque aconteceu isso comigo, porque não é justo, porque não tem aquela coisa, eu quero meu dinheiro de volta, né? A gente fala muito isso. É esse ressentimento que a gente tem e que nos faz perder muita energia. Porque, voltando, o que a gente falou? Nossa capacidade de viver alegremente, de ser feliz, tem a ver com a capacidade de aceitar a imperfeição. Vocês percebem que tem uma diferença nisso que a gente fala? Aceitar a imperfeição é diferente da gente achar que tem que ser perfeito. A gente vai aprofundar isso daqui a pouco. A gente traz muitas essas exigências também nas falas, né? Já deveria ter cumprido tal coisa. Já devia, né, ter deixado isso para lá, já devia ter encerrado um relacionamento que não está bom, né? Já deveria ter começado na dieta, várias coisas. Já deveria ter começado a procurar um emprego. Eu devia me especializar. A gente tem várias exigências aí. Ou essa outra, que também é uma exigência muito barra pesada,
que é o tenho que. Ah, eu tenho que fazer isso. Isso tem muito a ver com o tema da autoimagem idealizada. O tenho que é cumprir, sobretudo, algo fora, né? Essa exigência externa que quer que a gente cumpra um papel, que a gente dê para o mundo uma resposta como é esperado, mas que nem sempre é aquela que a gente quer dar, né? Então, tenho que nos coloca num posicionamento bem incômodo. Ou então, essa outra exigência, eu só posso ser feliz se, ou eu só posso ser feliz se eu tiver com muito dinheiro. Ou então, só posso ser feliz se eu tiver magro. Só posso ser feliz se eu tiver com tal pessoa. Eu só posso ser feliz se eu tiver uma determinada condição no meu emprego. Essas exigências, elas falam no nível do tempo ligado ao perfeccionismo, que é no passado, que eu já deveria, no presente, que eu tenho que fazer agora, e no futuro, no só posso ser, e que nos desconecta, que é essa lei espiritual do crescimento. As coisas têm um desenvolvimento através de um crescimento. Não existe uma mágica que faz que uma coisa se torne outra de repente. Mas quando a gente vai para esse queixume da gente que a gente reclama sobre o que não é perfeito, essas exigências nos pegam e nos tiram da qualidade de estarmos presentes. Como eu comentei no início, o eu real, quando ele se conecta com o aqui e agora, ele faz o que é possível para ele e, com certeza, o que ele vai fazer é o seu melhor. Sabe aquela expressão, você dá o seu melhor? Mas quando você está no perfeccionismo, isso é mais difícil de acontecer. A atitude perfeccionista. Então, a característica, né, que a gente falou, a gente não gosta do que o mundo é imperfeito, a gente reclama dele, como que a gente age? Aí acontece, né? A expectativa inconsciente de perfeição total. Essa fala nos conecta com aquela dificuldade da gente se responsabilizar. Se existe algo que é imperfeito, sobretudo dentro, né, no mundo, aí fica muito gritante, mas também fica muito fácil apontar. Nossa, olha, isso daí você fez errado. Ou então ficar buscando culpado, não tem esse modo de administrar? Então vamos arranjar um culpado. E aí o culpado é sempre o vizinho, o outro. Mas como que a gente se conecta com a gente se responsabilizar, né? E nessa atitude perfeccionista, a gente vai para esse lugar de já querer a perfeição agora. Isso é um grande erro, isso provoca uma dificuldade de conexão com a vida muito grande. E que se opõe, eu coloquei versus, o crescimento passo a passo. De novo, naquele modo do pêndulo, que é lá da rebelião ou da estagnação. Se eu não tenho a perfeição agora, ou eu reclamo, ou eu deixo de colaborar. Essa é a atitude perfeccionista. E o lugar bom para eu desenvolver isso seria trazer esse crescimento passo a passo. Eu sou imperfeito hoje. Amanhã eu posso ser imperfeito menos um. Depois de amanhã eu posso ser imperfeito menos dois. Ou seja, tirando alguns aspectos meus que me deixam nesse lugar não satisfeito. O perfeccionismo, portanto, que está ligado a uma reação de que nós gostaríamos de viver num mundo feliz e perfeito, né? Tipo como quando sempre comentam, né? Cena de propaganda de margarina, né? É um jargão que usa aí, não vamos nem ver se isso é certo ou não, mas é só o que falam, família, margarina. Mas o termo margarina já traz questões aí. Então, o perfeccionismo como sendo essa reação a que o mundo é imperfeito, né? E, consequentemente, isso me leva para essas três questões para a gente olhar. A procrastinação, que significa o quê?
Se eu não consigo fazer perfeito, eu não vou fazer. Então, aqui também é uma baita de uma armadilha que eu caio quando eu vou para a exigência do perfeito, porque inconscientemente cada um de nós sabe que o perfeito não é possível. Mas não quer dizer que eu não precise agir. Mas quando eu estou nessa minha bandeira do perfeccionismo, é tão difícil eu lidar com a frustração de não chegar ao perfeito, que aí eu deixo. Aí eu vou para a procrastinação. Suponhamos que você tem que entregar um trabalho, você está estudando, está fazendo um curso, e você espera fazer esse trabalho assim. Nossa, vai ser um best-seller de tão bom que vai ficar. E aí, o que acontece é que a sua atitude perfeccionista fala, mas eu vou fazer assim, vou fazer assado, e aí você não vai conseguindo recursos para conseguir chegar realmente nessa construção perfeita. Aí você vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai acumulando, e quando chega no momento, né, tem que entregar, olha, data de entrega lá da sua monografia. Aí você faz de qualquer jeito e entrega. O que isso provocou? Uma frustração, aí você vai para uma reclamação, aí depois você não tira 10, e aí você fala assim, nossa, que injusto, né? Tá vendo como a gente vai criando um monte de coisas que nos levam para depois a gente ser vítima de nós, das nossas próprias atitudes, né? O perfeccionismo também está ligado a essa dualidade também, daquele que se acha ou superior ou inferior. Então, quando a pessoa se acha superior, ela acredita que ela pode fazer melhor que os outros. Ela tem capacidade, ela pode ser mais. Então, isso leva para um sentimento de superioridade, mas que muitas vezes pode fazê-la também se decepcionar, porque o perfeito não existe. Sempre vai ter ali algo a ser ou refeito, ou precisa ser reconstruído. Por outro lado, o perfeccionismo também está ligado sabe, a sensação de inferioridade. Quando a pessoa, ela julga que ela não tem talento, que ela não tem qualidades para ser vista. E aí ela vai para uma tentativa de fazer algo que fique uau, mas que também, muito possivelmente, a leva para uma frustração. E, às vezes, o sentimento de superioridade esconde um sentimento de inferioridade, na maior parte das vezes, inclusive, né? Então, sabe, a pessoa muito egóica, muito vaidosa, muito narcísica, no fundo, tem um sentimento de inferioridade aí, né? A inferioridade vai ser inferioridade mesmo, né? Mas ambos levando para essa expectativa de ser perfeito. E que isso leva, inclusive, a uma série de problemas psicológicos, né? As pessoas que têm distúrbios alimentares, as pessoas que têm distúrbios de imagem, as pessoas que não conseguem se sentir realizadas, elas estagnam na vida, que pode estar ligado a isso. Eu não posso dar aquilo que eu acho que é o máximo, o melhor. Então, eu acabo não dando nada para a vida. Outra coisa que atrapalha nesse nosso comportamento do perfeccionismo é essa atitude ou. Isso a gente vai ver inúmeras vezes, né, como uma proposta de observação do Peffer, que é a gente olhar essa visão dualista. Na dualidade, a gente acha que é ou uma coisa ou outra. Isso não se integra, fica separado e provoca sofrimento. Então, essa visão que a gente coloca, se é de um jeito, não pode ser de outro, que aí a gente pode falar assim, se é imperfeito, não pode ser perfeito. Mas será que não tem uma perfeição dentro da imperfeição? Quando a gente passa a pesquisar isso, esse olhar, a gente pode incluir
e aumentar as possibilidades. Mas aqui no ou, aí eu vou ter a obrigação de lutar pela perfeição imediata e negar a imperfeição. Eu fico com essa proposta e eu não consigo crescer efetivamente, porque a perfeição é algo inalcançável na nossa realidade. Ou então, eu desisto. Como está descrito aqui, desistir de toda a luta pela evolução. Que vai ser, já que não dá para ser perfeito, eu não vou ser nada. Isso a gente olha no sentido geral, né? É claro que a gente pode observar pessoas que não vão para esse lugar dualista e que mesmo com as suas imperfeições, elas vão para um lugar de superação e conquista e que podem aí viver o seu eu real. Mas se você fica assim, ou vai ser perfeito ou não vai ser de jeito nenhum, aí vai ficar difícil mesmo. Sabe aquela pessoa que não quer resolver, né? E a gente pode também falar isso, né? De se a pessoa tem muito forte essa questão de querer ser perfeita, aí nós vamos ter aí o empenho de tornar-se perfeito, sabendo que é imperfeito, né? A premissa aqui, pessoal, tá tudo na imperfeição, mas não quer dizer que isso seja que não possua uma luz divina nisso daí, né? Dentro da imperfeição a gente vai encontrar a perfeição. Mas olhando aqui no perfeccionismo, o empenho de se tornar perfeito, aí a gente vai olhar os padrões impostos pelo mundo, pela religião, pelas normas, né? Pelas normas vigentes, pela moral, os bons costumes, as questões familiares, que isso está ligado a essa autoridade externa que dita o que é para ser supostamente mais próximo do perfeito. Como a gente pode olhar os padrões de beleza, né? Que existe de épocas em épocas, de acordo com as condições, com o que muda, com os gostos, com os padrões, que é bonito ser de um tal jeito. Em outra época pode ser bonito ser de outro jeito. E por que, para a pessoa querer ser perfeita, ela precisa corresponder a este padrão? Porque tem uma autoridade externa, que pode ser tanto no nível individual, como uma pessoa que funciona como uma autoridade, ou uma autoridade externa coletiva, né? O mundo quer que eu seja assim, o mundo quer me ver assim, né? E isso nos leva para ser refém desse lugar, buscando algo que é inalcançável. E quando a gente percebe que existe essa exigência externa de que a gente seja de tal forma, aí entra isso que a gente está falando sobre a autoimagem idealizada. É quando eu correspondo criando uma personagem que vai corresponder àquilo que o ambiente externo espera de mim. Isso começa na nossa infância. É quando as vozes parentais, que a gente tem a lembrança, e fala assim, você tem que ser estudioso, você tem que ser educado, ao tem que. Você precisa ter fé, você precisa ir à igreja, você tem que respeitar os mais velhos. São vários tem que. Claro que todas essas coisas que eu falei para vocês aqui são normas de conduta social, né? Se não houvesse esse tipo de comportamento, talvez a humanidade estaria pior, né? A selvageria seria muito grande. O que acontece é como a gente digere isso. Em que nível de exigência, de perfeccionismo, que a gente cai para corresponder a esse padrão de comportamento. É claro que ser bom filho, corresponder às expectativas de educação social, de colaboração coletiva, é muito importante. São todas características que são necessárias. O que pega é quando internamente eu sei que eu não correspondo àquilo,
e eu dou um jeito de disfarçar, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa ela vive numa família que é muito religiosa, e ela gosta muito dos pais, dos irmãos, da convivência familiar, mas ela não gosta da religião. Mas por causa do contexto, e para ela ser aceita, para receber aprovação, porque existem essas expectativas externas, ela acaba também sendo aquilo, mas aquilo não fala para a alma dela. Ela cumpre como uma personagem, como alguém que está atuando no nível externo para receber essa aprovação, para se sentir incluída. E que isso faz, através dessa máscara, com que a pessoa se afaste da sua essência. Ou então, vamos dizer, se ela é de uma religião X, mas ela gosta de uma religião Y, mas ela não pode ir para a religião Y, porque o pai e a mãe dela poderiam não aprovar. Vou falar assim, então, se você não tem aquilo que eu gosto, que eu quero, eu não vou dar mais amor para você. É claro que não é falado assim tão cirurgicamente, mas pode ser expressado de uma maneira que, quando é para a criança se adequa. Então, a autoimagem idealizada acaba sendo algo que a gente finge ser para poder lidar com o ambiente. E que também, como existe essa exigência de perfeição, na autoimagem idealizada, nós vamos corresponder ao que esperam que nós também tenhamos de perfeição, tá? Aqueles que não se adequam, que não se adaptam, que têm uma alma mais rebelde, agora, mas uma rebeldia aqui, como, por exemplo, quando é uma ovelha negra, que a pessoa destoa do restante, na verdade, ela pode estar indo para o eu real dela, e não ficando nessa autoimagem idealizada. A autoimagem idealizada é aquela que fica tudo pasteurizado. Todo mundo tem o mesmo tipo de comportamento, tem o mesmo estilo de vida, tem as mesmas buscas profissionais e de realização pessoal, de usufruir da vida de um mesmo jeito, tá? E aí, quando essa pessoa ela não conecta com o que é importante para ela como chamado de alma, nessa autoimagem idealizada, ela vive uma vida que não é dela. Ela está vivendo um script que foi colocado para ela atuar, e ela aceitou. Quando a pessoa está no eu real, que a gente descreveu lá no início, ela tem uma expressão espontânea. Ela não tem medo porque ela não finge. Os sentimentos são autênticos. No eu real, a pessoa pode sentir raiva, expressar a raiva e lidar com isso. Quando a pessoa está no eu real, ela pode buscar experiências, ela pode ter experiências positivas e ficar feliz por isso, ela pode ter experiências negativas e nessas experiências negativas ela quebrar a cara, mas ela entende que isso pode ser algo que faz com que ela viva, ela está presente na vida. E esses sentimentos autênticos, a gente não tem, às vezes, olha, eu não vou muito com a sua cara. A gente não fala isso, né? Não, porque não é educado. Você foi convidado para uma festa? Ah, não, não posso ir. Você não queria ir. Eu não posso ir porque, eu tenho que corrigir prova. Mas, na verdade, você falou assim, eu não quero ir porque eu não tenho... Você acha que você não é uma pessoa que tem com quem eu quero estar numa festa, né? Mas você não tem coragem de falar isso. Você vai para o outro lado, você coloca uma máscara e fala uma mentira, né? No eu real, você não tem medo de expressar os seus sentimentos. Só que aqui, pessoal, não estou falando também que é para você ser sincero e ser agressivo, né? Claro que tem o contexto, mas que, sobretudo, se você consegue expressar isso no seu eu legítimo, você até banca as consequências disso. Mas se você está efetivamente no seu eu real, lembra que a gente falou? No eu real tem mais acesso ao amor e a se relacionar.
aí você pode também lidar. Não preciso jogar a verdade na cara do outro, não preciso ameaçar ou não preciso me sentir ameaçado, tá? Já, por outro lado, na autoimagem idealizada, você bloqueia as suas emoções, porque você foi condicionado. Você foi condicionado a ter um padrão de comportamento. Então, mostrar as emoções é inadequado. Chorar é uma demonstração de fraqueza. Ou falar uma verdade, nossa, não fica bonito você dizer desse jeito. Tá vendo como que a gente tem um monte de coisas que ficam realmente bloqueadas? Essa expressão fica difícil. Ou então, como a gente quer também exercendo esse papel, a gente vai para uma manifestação exagerada, né? Então a gente fala muito que ama, nossa, como você é importante para mim, sabe aquelas coisas de expressão que você vê assim, nossa, será que é isso tudo? Ou então dramatização, que é você quer mostrar alguma coisa e grita ou faz chantagem. Forçar os sentimentos, de demonstrar algo que efetivamente você não tem. Por exemplo, tem muita gente, estou colocando esse aspecto religioso, que flui como um exemplo, tá? Tenho nada contra a religião, não. Mas, às vezes você segue uma religião a vida inteira, mas fala, nunca acreditei em nada disso, só ficava lá igual papagaio, repetindo o que era para falar, né? Você tenta forçar uma coisa, mas que não está em você. E isso leva, na autoimagem idealizada, na autoalienação, ou seja, afastar-se de si mesmo, não ter consciência do seu potencial. E dentro do nosso eu idealizado, da autoimagem idealizada, como uma expectativa de vender o peixe, né, de corresponder e ficar bem, a gente traz essa manipulação das emoções, né, que pode ser na submissão, eu trago uma falsa solução de afetividade para receber amor, para ficar bem e conectar-me emocionalmente. Só que isso é manipulado, isso está no meu eu idealizado. A dramatização, que a gente falou agora há pouco, que é uma falsa solução de poder. Sabe aquela pessoa que quer ganhar no grito? Né? E aí se encontram dois poderosos, um grita, o outro fala assim, eu também sei gritar. E aí começa a briga, né? Ou então, essa repressão dos sentimentos, né? Esse congelamento, é quando você não permite ocorrer a expressão. E isso faz com que o que está acontecendo fique difícil, né? Você se isenta, né? Como está falando, é uma falsa solução de retirada. É quando você não se permite ter a experiência, você foge da vida e da experiência da vida também. Essa fala está na palestra 97, que o guia diz assim, se vocês buscarem o crescimento em vez da perfeição, viverão no presente. Ou seja, o crescimento como algo contínuo, não receber um pacote já prontinho. Abrirão mão dos valores impostos e encontrarão seus próprios valores, sair da autoimagem idealizada. Não precisarão dos fingimentos sutis e das camadas externas, da atitude sutil, oculta, mas ainda presente, que os leva a fazer o que... Gabriel! Opa! Tem alguém gritando aí. Pronto, já tirei o som aqui. Vamos voltar. Não precisarão dos fingimentos sutis e das camadas externas, da atitude sutil, oculta. Estou achando engraçado isso que aconteceu hoje, que foi uma filha que o filho veio, uma mãe que o filho veio mexer no computador. Vou me concentrar de novo aqui. Voltando, pessoal. Não precisarão dos fingimentos sutis e das camadas externas, da atitude sutil, oculta, mas ainda presente, que os leva a fazer o que fazem, ainda em nome da aparência e não da verdade consigo mesmos. O que é mais importante a gente perceber é a sutileza, ou seja,
Eu ainda posso, na minha máscara de buscador, de espiritualizado, de todo trabalhado na terapia, no autoconhecimento, mas ainda carregar essa necessidade de buscar uma imagem perfeita de mim mesmo, que é essa autoimagem idealizada. Quando eu encaro tudo isso, isso me leva ao eu real e é a autoidentificação, ou seja, eu entender quem efetivamente eu sou. Nessa palestra, o guia também fala: para viver plenamente, para aumentar sua consciência, para aumentar contínua e totalmente a capacidade de vivenciar plenamente as emoções, vocês não precisam ser perfeitos desde já. Tudo o que tem a fazer é olhar para dentro e avaliar o que vocês veem, fazer escolhas interiores, o que pressupõe flexibilidade para mudar, tá? Ou seja, não está pronto. E aquilo que me desagrada e que me faz ainda precisar olhar diferente, eu me coloco disponível a essa flexibilidade. Se isto acontecer, vocês se tornarão menos imperfeitos, mas somente se aceitarem a imperfeição. Como eu falei agora há pouco, né? Dentro da imperfeição existe a perfeição, né? A imperfeição do momento é a perfeição, é aquilo que é possível. Quando a gente vai para a idealização, porque a gente não quer um mundo imperfeito, a gente foge da possibilidade de realização. Quando eu encaro o que é imperfeito, eu posso trazer o melhor. Às vezes não vai ser o perfeito, mas é o melhor que é possível para mim nesse momento. Eu gosto muito dessa plaquinha que uma vez na rua eu li e que fala isso, né? Quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. Esse caminho, o Pathwork nos convida o tempo inteiro que a gente aceite a nossa realidade, a gente aceite quem a gente é. O eu real é um lugar de aceitação. É quando efetivamente eu consigo me sintonizar que eu tenho várias coisas para serem trabalhadas e que, se eu aceito, eu vou para o caminho de fazer a mudança daquilo que eu não estava querendo que fosse do jeito que é. Encarar a dissolução da autoimagem idealizada é dar um passo para produzir uma vida mais plena e carregada de sentido. Não é que vai ser perfeita, mas que vai ter pulsação de vida. O que é perfeito já morreu, não tem mais o que fazer aqui. Então, é isso que a gente fala. Quando a gente fala que o mundo é imperfeito, a gente carrega muito de um sentido negativo da imperfeição, mas que o mundo imperfeito é um mundo em construção. Senão, estaria todo mundo aí igual aquela imagem de anjinho na nuvem tocando harpa, né? Olha que pode ser meio chato isso, né? Porque não tem mais desafio. Que a gente possa também diminuir o que a gente considera de imperfeição como sendo uma coisa que a gente não admite, que a gente não vê solução. E também essa outra fala, para a gente lembrar: eu não preciso ser perfeito para ser feliz. A gente pode ser feliz hoje, desde que a gente aceite a nossa imperfeição. E o convite que eu tenho para a meditação para vocês, vamos sintonizar, fechando os olhos, se for possível aí para vocês ficarem quietinhos. Inspira e expira. E a gente vai fazer uma visualização com a intenção de impregnar na substância da nossa alma uma qualidade, que cada um possa mentalizar algo que vocês já reconhecem e que vocês podem falar: eu possuo essa qualidade. Pode ser a qualidade de uma fala boa, de inteligência, de saber cozinhar, de gostar da reciprocidade, de ser
empático com as pessoas, de ter uma capacidade de resolução matemática maravilhosa, de saber fazer planilha no Excel, pode ser qualquer uma dessas potencialidades positivas que vocês honram, que vocês possuem. Se ancorem nessa qualidade, se vistam dessa qualidade nessa visualização, e agora vocês passam a olhar para quem vocês realmente são. Agora na sua frente você tem a sua imagem, quem você é. E quando você olha para quem você é, sem filtros, sem iluminações especiais, você pode encarar e olhar a sua imperfeição, onde ela se encontra. E quanto mais honesto você puder ser consigo mesmo, consigo mesma, você vai olhando e você vai percebendo onde existe a imperfeição em mim e que neste lugar imperfeito eu não aceito. O que você vai olhar? Que dentro da sua imperfeição pode haver aquilo que você não gosta efetivamente. Que você rejeita, você bloqueia, você esconde e você faz uma maquiagem para que ninguém veja que está junto dentro da sua imperfeição a sua autoimagem idealizada. Mas nesse lugar seguro, protegido, impregnando na substância da sua alma, você pode verbalizar: eu vejo esta imperfeição e hoje, para mim, é difícil eu aceitá-la. E quando você olha para ela, você também pode dizer: essa imperfeição eu a julgo impossível de ser transformada, porque eu queria que ela já viesse pronta, como se fosse possível eu fazer uma cirurgia para mudar tudo de uma hora para outra. Mas no nível do meu eu espiritual, eu sei que o crescimento para que a imperfeição seja transformada exige o meu compromisso. E eu passo a olhar para essa imperfeição agora, depois dessas falas, com mais intimidade, e eu também posso olhar. Essa imperfeição faz parte de mim, faz parte de quem eu sou. Quanto mais eu posso acolher isto que é imperfeito, mais eu posso trazer possibilidade de solução para ela. Quanto mais eu aceito, mais eu posso mudá-la. Mas que primeiramente eu possa honrar que a perfeição que existe em mim também é um aspecto divino em mim, que mantém a minha pulsação de vida por uma busca de algo melhor, de um eu diferente, de um eu possível, do meu eu real. E que agora, com a perspectiva de que eu olhe para essa imperfeição, incluindo ela em mim, ela já faz parte, mas muitas vezes eu posso não aceitá-la. A inclusão dela permite que eu avance para ser quem eu sou. E eu coloco essa imperfeição num lugar de consciência e, se possível, de intenção para fazer a sua transformação. E quando isso ocorre, mais o eu real vai se apoderando de mim. E agora, essa imagem que só mostrava esse defeito, essa imperfeição, ela começa a ter uma luminosidade diferente.
Quando eu associo a qualidade que eu ancorei, essa visualização, e eu olho para essa outra parte que não estava tão bem, eu consigo perceber que existe muita pulsação de vida para que eu possa ir para um outro lugar que esteja simplesmente presente. Este sou eu, com as minhas qualidades e com os meus defeitos. Eu não vou morrer porque eu tenho estes defeitos. E eu só poderei ser amado quando eu puder me sentir à vontade para falar dos meus defeitos. Eles estão comigo agora. Mas eu também posso trabalhar para tentar melhorar. Mas se isso não é possível agora, eu não preciso ir para a desesperança. E todas essas falas vão sendo impregnadas na substância da alma de cada um de vocês, para que vocês possam trazer um compromisso. Eu vejo essa imperfeição. Eu aceito que ela existe em mim, porque eu vejo que ela faz parte de um objetivo de purificação da minha alma. E quando eu olho para ela, eu posso me comprometer a trabalhar nessa transformação, fazendo o meu caminho de autoconhecimento e de compromisso com a minha verdade, de quem eu sou agora. E agora, a gente vai voltando, vai se mexendo devagarinho, para quem estava aí fazendo a visualização. E eu quero agradecer para vocês que estiveram comigo até agora, aí pesquisando um pouco, né? O que será que significa essa nossa exigência de perfeição e que a gente possa encontrar respostas mais criativas para ela. Quero agradecer e quem se sentiu chamado para trabalhar mais profundamente essa metodologia de autoconhecimento, entra em contato. Quem quiser fazer parte dos grupos, fazer terapia com essa metodologia, estamos aí. Um grande abraço, pessoal. E a gente se encontra aí numa próxima palestra. Até mais.